Olá, o Destaques está no ar e começa falando de saúde. Os alimentos ultraprocessados, tão consumidos aqui no Brasil, presentes talvez até na sua residência. Eles são bons para a nossa saúde? Essa é uma pergunta que todo mundo está se fazendo. Nós estamos recebendo Gladina Lopes, nutricionista, que pode nos ajudar a entender esse mundo desses alimentos. Primeiro, muito obrigado pela sua visita ao estúdio do Destaques. Esses alimentos são bons ou são vilões para a nossa saúde, Gladina? Infelizmente, são vilões, né? A gente sabe que os alimentos ultraprocessados, já que já está dizendo que já tem muitos aditivos, né, na sua composição, acabam com essa demanda, com o uso inadequado, né, a grande utilização desses produtos que estão muito fáceis nas prateleiras, acabam que vão trazendo doenças, né, somando doenças futuras, né, doenças como diabetes, hipertensão, doenças também que a gente hoje já observa, essas doenças do trato gastrointestinal também estão associadas a esse uso excessivo, né, desses produtos. Agora, esses produtos estão em abundância, né? Estão muito fáceis, há uma facilidade enorme da gente encontrá-los, em todo canto, né? Isso, todos os lugares, né? A gente vê que de cada 5 produtos que a gente compra, 4 têm aditivos, né? Esses aditivos que a gente chama de, infelizmente, aditivos que são adicionados nesses alimentos, que seriam para um benefício, né? Mas o grande uso da população acaba que vai trazendo os malefícios desse grande consumo, né? A gente sabe que as pessoas têm as dificuldades na leitura de rótulos, né? E aí a gente vê que, por isso, a indústria acaba fazendo com que isso seja de uso indiscriminado, porque faz essa mudança de paladar, né? O alimento fica mais saboroso, mais palatável, né? E vai disfarçando sabores, e isso vai fazendo com que quem leva para casa esse alimento, o consumidor, acaba que fica viciado naquele produto, né? Acaba te trazendo lembranças sensoriais do produto que são maléficas lá no futuro, infelizmente. Gladina, além dos sabores, existem as cores também, né? Isso. Elas são modificadas e são aditivos também, com corantes adicionados que tornam, muitas vezes, esteticamente esse produto atrativo para a gente, né? Com certeza. Que exemplos de alimentos contêm esse tipo de substância? A gente conhece, né, com corantes, né? Temos a Coca-Cola, tão famosos refrigerantes, né? Sucos prontos, né? E também a gente tem essas balas que as crianças gostam de levar, essas balas mais gomificadas, né? Todas essas concedem com corantes, e infelizmente esses corantes, né, trazem doenças, tanto lá no futuro, a questão do Alzheimer, doenças cognitivas, como também já tem estudos que falam das doenças mesmo intestinais, né? Cânceres e coisas desse tipo. Gladina, qual é o seu desafio no consultório de mostrar essa informação aos pacientes, às famílias em geral, desde criança a adultos, para substituir esses alimentos tão bonitos, tão gostosos, por coisas saudáveis? É um desafio certamente diário. É um desafio diário, até pela demanda, né? E todo mundo busca o prático, né? O que é fácil, né? E com isso acabam escolhendo esses alimentos pela praticidade, que é o que a gente tenta convencer, né? Que a gente chama de educação nutricional, é saber realmente levar o que tem menos aditivo, né? Que a gente chama de alimentos clean label, que é menos conservantes nesses produtos. A gente tenta também desmistificar essa coisa que o pronto é mais prático, tirar um tempinho, às vezes até para estar com a família e realmente fazer suas próprias refeições, né? E a gente também tenta mostrar para eles os malefícios futuros, né? Porque nada é de imediato, você não vai comer e já ficar doente. É uma somatória, né? É um somático que vai te trazer lá na frente essas doenças que hoje já são extremamente caracterizadas, né? Como a obesidade, realmente, como a gente estava falando, diabetes, né? Tipo 2, que estão dentro dessas questões dos aditivos mesmo. Que a gente lembra, eu sempre coloco, né? Todo mundo gosta do presunto, né? Da mortadela, e são alimentos ricos em nitrito e nitrato, que lá na frente pode estar causando câncer, doenças cognitivas, né? Então, realmente, a gente vai também, pelo um pouco, mostrando os malefícios mais claramente dentro do consultório.
E para as crianças, certamente os pais têm esse desafio ainda maior, uma vez que o que é mais fácil, o que é colorido, o que é adicionado de corante é muito mais atrativo para elas. E tornar o dia a dia mais saudável é um desafio, é algo difícil. Apesar de que hoje, né, nessa nova geração, está sendo mais falado sobre essas doenças que são advindas dessas demandas dos aditivos, já tem pais e mães bem preocupados com essa questão, né? Mas a gente tem que estar sempre o tempo lembrando, trazendo receitinhas diferentes para que realmente aquela comida seja atrativa, colorida, né? Porque o que leva a criança a aquele contato alimentar é realmente bonito. Primeiro é bonito, né? Depois cheiroso e depois palatável, né? Então a gente tenta construir receitinhas, fazendo essa educação mesmo de consultório. É o nosso aliado. Essa educação também pode ser feita com os adultos que já estão há algum tempo consumindo esse tipo de produto? Sim. Aí o que é que a gente trabalha muito em consultório? Uma dieta anti-inflamatória, onde a gente começa a limitar, né? Tirar esses alimentos do dia a dia, trazendo para eles essas composições dos clean label, né? Mesmo que sejam, aí a gente vai para os processados, não os ultraprocessados, que eles vão ter menos aditivos, né? E aí a gente vai poder facilitar. E outra, a gente tenta regular pelo menos que não seja esse uso tão indiscriminado. Um dia que está mais corrida, aí você tem na sua lancheira, né? Mas sempre educando e mostrando que é muito mais prático e saboroso produzir sua própria refeição, né? Que é essa coisa que a gente diz, descasque mais e desembale menos, né? Quais são exemplos de processados? A gente tem esse rótulo dos ultra, mas você falou sobre os processados que a gente tem, faz parte dessa... Dentro do guia, né, do Guia Alimentar para para a população brasileira, a gente tem como base os minimamente processados, que a gente chama de arroz, feijão, né, porque é quando você tira, colhe. Aí tem os processados, que é quando a gente adiciona açúcar e sal, né, porque são tipos de conservantes, tanto que tem alguns enlatados que hoje já tentam trabalhar como conservante só água e sal, ou água e açúcar, que também a gente tem que ficar ligado nisso, né? E aí os ultraprocessados, que tem adição desses produtos, açúcares, sal, mas também na adição dos aditivos, né? Que é os corantes, os caramelos, os conservantes, emulsificantes. Então, tudo que tem muita sigla, um rótulo de ingrediente muito extenso, esse produto, com certeza, é aquela coisa, quanto mais tempo de prateleira, mais malefícios para a sua saúde. É importante que a gente possa também ser educado e tem esse costume, pelo menos aprender a ler os rótulos, né? A gente não tem essa tradição. O tal do tempo, né? A gente está sempre correndo e acaba que o que é que a gente identifica também como facilitador no consultório? Mandar a listinha, identificar já o produto daquela listinha para que ele perca menos tempo, né? Caso ele fale, nos relate que a vida é muito corrida, não tem tempo para fazer compras, né? Então a gente pelo menos dá esse norte, né? Produtos que já passaram pelo nosso olhar, né? Pelos nutricionistas, que já consumimos, que já testamos, que temos o hábito de estar o tempo todo lendo, né? Para poder direcionar nosso paciente. Então a gente já coloca essa listinha também programada para que não haja esses erros. Você falou da orientação, desse acompanhamento, das dicas diárias, esse atendimento mais especializado. Isso revela que a função de um nutricionista, uma nutricionista, vai muito além do que a gente pensava no passado, que é apenas com aquele objetivo pontual de emagrecimento ou de ganho de massa muscular. É uma função que deve estar presente no nosso dia a dia, um profissional que deve estar presente na nossa relação, porque fala exatamente de saúde para a vida toda, né? Hoje a nutrição ela não é mais só a dieta, né? Não é mais só o plano alimentar. Tem todo o acolhimento, tem todas as fases desse processo, né? Porque a gente acumula 10 anos, às vezes, de sobrepeso e não vai ser em 30 dias que se consegue, né? O objetivo, o emagrecimento ou o que seja. A gente precisa construir, aí essa construção tem passos, né? Essa educação que às vezes você perdeu um pouco pela correria, a educação que a gente chama da nutrição mesmo, do alimento que deve ir para o seu prato, para a sua casa. Afinal de contas, quem compra, o poder de compra é nosso, né? Então hoje também já existem leis mais severas com relação aos rótulos, né? Agora tem que identificar todos os tipos de açúcares,
porque muita gente às vezes acabava se perdendo com essa questão calórica, mas o rótulo não está identificando só a caloria, ela está identificando também outros nutrientes, né? O quanto vai de proteína daquilo ali, de fibras, o de sódio, né? Que a gente sabe que temos como diretrizes da Organização Mundial da Saúde só 5 graminhas de sal. E isso já equivale, vamos dizer, a 2 gramas do sódio, que às vezes está lá, não, 800 miligramas de sódio, que está descrito na embalagem, às vezes a gente se perde, né? Que seriam 2 sachêzinhos daqueles pequenininhos que a gente bota na mesa. Então, todos esses controles existem. Às vezes a gente se perde pela correria mesmo e não ficar atento a isso. E lá na frente a gente paga o preço com a saúde mais debilitada. Perfeito. Olha, essa é apenas uma pequena conversa desse mundo que é a nutrição, são dicas valiosas, importantes, e a gente sempre lembra que o acompanhamento de um profissional especializado é muito importante, como nós falamos agora, para esse e outros temas. Gladina, muito obrigado pela visita. Um prazer, Denise. Prazer a todos. Muito obrigado. A gente agora vai para um rápido intervalo e volta em instantes com mais destaques. De 12 a 14 de setembro, o Centro de Eventos do Ceará vai receber a Feira de Máquinas, Equipamentos, Serviços e Química para a indústria têxtil e de confecção. E a Feira de Equipamentos e Serviços para impressão digital, sinalização e serigrafia. Nós estamos recebendo o Elvio Pompeu Júnior, diretor-presidente da Febratex, que pode nos dizer sobre este mundo que vai ser essa feira, na verdade, as feiras no centro de evento. Prometem impacto, prometem informação, formação e muitos negócios, não é isso? Com certeza. A Maquintex é uma bienal que já está aqui no Ceará há 18 anos. Então ela vem sempre de 2 em 2 anos mostrar o que tem de mais moderno no mundo, né? E hoje o que tem de mais moderno no mundo é a corrida do impacto ambiental. Então todo mundo que a gente percebe, né, os tecidos, as máquinas, a impressão digital, todo o universo, né, do têxtil e também da gráfica, eles estão correndo para esse caminho, e a Maquintex Size ela vem com uma informação muito direta, uma informação muito a curto prazo para você, confeccionista e dono de empresa de impressão digital, evoluir a sua empresa. Nesses dias, vocês farão um grande encontro para discutir esses temas e também gerar negócios, né? Esse é um momento muito importante e aguardado por esse segmento da nossa economia, né? Ela gera negócios porque é uma feira, a maioria são equipamentos, né? E eles ficam ligados lá o tempo inteiro, a todo vapor. Então você, empresário, pode testar, conhecer, pode trazer o seu gerente, o seu técnico, né, para juntos pesquisar melhor, porque tem centenas de equipamentos no evento, e com certeza você vai fazer um negócio bom, porque você vai ter a experiência da compra, né? E também, né, a gente tem parceiros, né, de crédito, Banco do Nordeste, né, que é o nosso grande parceiro aqui, que vai estar com ótimos créditos, ajudando a alavancar a economia, para que a gente tenha melhores produtos, né, e mais sustentáveis. Olha, o Centro de Eventos, que tem uma estrutura incrível para esse tipo de feira, está recebendo vocês em todos esses dias. Agora, parcerias muitas para que vocês possam receber essas pessoas bem e gerar exatamente esse ambiente muito promissor que você falava agora há pouco. Parcerias enormes, né? Com certeza, o evento é apoiado pelo Sindtêxtil, Sindroupas, Sindconfecções, Sindgraf, Abigraf Nacional. Então todas as entidades políticas, né, que envolvem o têxtil e o gráfico, eles estão nos apoiando. Temos um evento simultâneo com 30 horas de conteúdo gratuito, né, que faz parte da feira. A feira ela é gratuita, né, então assim, é um momento que você pode pegar a sua equipe e levar para a feira, e não tem nenhum custo, e sair de lá cheio de informação, sair de lá pensando daqui a médio prazo, 10 anos, o que vai acontecer com o mercado. Então, acho que é um grande momento de 2 em 2 anos para a gente refletir para onde que vai o mundo, né? A gente precisa falar do impacto dessa feira, mas do impacto em geral dos setores
né, que estão nesses dois eventos. São muito importantes para a nossa economia, não só cearense, mas de todo o Nordeste, de todo o país. A indústria têxtil do Brasil, indústria da moda, né, ela é a segunda que mais emprega, então são 1,5 milhões de empregos diretos e 8 milhões de indiretos. E a parte gráfica também é muito grande também, só que no Nordeste tem mais de 3 mil gráficas pequenas, médias e grandes. Então, juntando todo esse mercado, né, só aqui no Nordeste, em torno de 7 mil empresas formais, né, com em torno de 300 mil profissionais. Isso mostra a força, o tamanho dessa indústria aqui no Ceará, no Nordeste, e por isso é tão importante que essas feiras possam acontecer, a exemplo dessa, a cada 2 anos, que traz exatamente essa formação, essa discussão e esse aprimoramento do setor para essas novas práticas tão necessárias para essa convivência entre economia e meio ambiente, que é o que você falou inicialmente. É muito importante e a indústria têxtil não está para trás, ela está antenada exatamente nesses temas. Está antenada, né? A gente faz parte do pacto da ONU, da Agenda 2030, então são diversos fatores onde a gente pode mexer, organizar para tentar reduzir o impacto. E não existe outro planeta, né? Não existe planeta B. Então, de alguma forma, a gente vai ter que encontrar uma maneira de conseguir gerar emprego, conseguir produzir sem retirar do meio ambiente. Então, aí que entra a circularidade. Conseguir fazer uma reciclagem bem feita, né, do vestuário ou da lona, né, impressa ou do papel, e não usar combustíveis fósseis mais para esse tipo de serviço. Eu acho que a humanidade já tem esse pacto da ONU, que é uma luz no fim do túnel, né? Mas é uma luz, então a gente pode ir juntos. E os eventos, não só as feiras têxteis que a gente faz, mas todos os eventos eles vão ter de alguma forma se encaixar nesse quadrado aí. Olha, é extremamente importante. Todas as indústrias estão falando sobre essa temática e a têxtil não fica para trás. Quem quiser participar pode chegar, tem a necessidade de fazer alguma inscrição. Como é que funciona esse controle de vocês? A feira é totalmente gratuita, é só entrar no site www.maquintex.com.br, vai ali, quero visitar, se inscreve em 2 minutos, é bem rápido, chega na feira, digita o CPF, pega a credencial e entra na feira sem fila. Temos, né, dezenas de guichês de credenciamento, então é bem rápido mesmo. Esse ano conseguimos o estacionamento gratuito, então não precisa nem gastar em ensinamento, já vai ser gratuito. E venha, né, assista as palestras, toquem nas máquinas, conversem, perguntem. Pô, tem centenas de empresas, tem mais de 300 marcas e cada ano que a gente vem mais forte, né? Então é muito importante que você valorize a feira para que em 2025 a gente volte ainda com mais novidades, mais força e gratuito, né? Perfeito. Viu? Muita gente que está começando, que ainda se sente pequena, pode ficar acanhada de participar de algo desse tamanho, dessa estrutura, como nós estamos detalhando. Mas não, esse é exatamente o momento para fazer contatos, para conhecer, para se formar, né? Exatamente. Tanto na moda quanto na parte de comunicação visual, existem máquinas pequenas para você começar pequeno. Toda empresa começou pequena, né? Não existe empresa, é saudável começar pequeno, ficar médio e ficar grande. Então, na confecção, ou no têxtil, ou no gráfico, na feira você encontra pequenas máquinas de fazer brindes, pode começar em casa, pode começar a empreender, né, sem muitos espaços, porque também as máquinas são pequenas também. Então vale a pena, assim, se você quer empreender, se quer ver coisa nova, né, eu acho que é um grande momento para investir, para empreender, sabe? Perfeito. Portanto, é de 12 a 14 de setembro, no Centro de Eventos, a partir de que horas? Os 3 dias, né, de terça a quinta, 12 a 14 de setembro, das 15 até as 21 horas. Perfeito, estacionamento gratuito, todo mundo convidado a participar dessas feiras tão importantes para esses setores, para a nossa economia. Muito obrigado pela visita. Queria que você fizesse agora, portanto, um convite às pessoas dessa área para participar das feiras. Para nós é uma honra organizar a feira aqui no Ceará. É um estado incrível, é o pavilhão mais moderno de feiras do Brasil.
hoje é o do Ceará, é o Centro de Eventos do Ceará. Então valorizem, né, essa casa que é um gatilho para o turismo de negócios fora da curva, né? Então venham aos centros de convenções, valorizem a feira, as nossas todas, né? E façam bons negócios, evoluam, vejam coisas novas. Esperamos por vocês, né? Até amanhã. Nos vemos lá, né? Terça, quarta e quinta. A gente muda de assunto e fala agora sobre empreendedorismo feminino. No país, mais de 10 milhões de mulheres estão no mercado com seus negócios. Aqui no Ceará, elas também mostram a sua força sendo sócias ou liderando novas empresas. O Destaques recebe Aline Cordeiro, consultora e palestrante em gestão de negócios e administração pública e uma especialista nessa área. Ela é idealizadora do projeto chamado Eu S.A. Mulheres. Primeiro eu agradeço a sua presença, a sua visita aqui ao programa Destaques e pergunto, esse mercado ainda vai crescer muito? Vai crescer muito, com certeza. Agradeço estar aqui, poder falar sobre o tema, porque se tem um tema que se tornou, eu diria que necessário em todas as discussões no ambiente de negócio pós-pandemia, é o empreendedorismo feminino. E aqui eu quero só destacar para que a gente não transforme um tema com uma pitada muito cor-de-rosa, com uma pintura muito cor-de-rosa, porque na verdade é consequência também o crescimento do empreendedorismo feminino da saída de muitas das mulheres do mercado formal de trabalho e de uma busca por remuneração, por buscar uma melhor situação financeira para suas famílias. Então a gente tem um crescimento decorrente dessa necessidade, então a pandemia trouxe isso, né? As mulheres foram extremamente afetadas, então a gente tem que perceber que é um tema crescente, até porque nós estamos numa recuperação econômica. Isso precisa ser dito. Olha, a gente, falando um pouquinho sobre a sua história e o teu perfil, é focado exatamente nisso, nessa formação, nessa busca pela liberdade econômica das mulheres, e esses números refletem exatamente isso. São iniciativas como as suas que vão trazendo uma formação a essas mulheres e vão levando elas a esse patamar, a esse lugar que é delas, que é de vocês. É necessário ainda mais incentivo, ainda mais programas de formação, apoio, uma rede de apoio a essas mulheres? Sim, ainda é. Eu queria até destacar que, por exemplo, o programa Eu S.A. Mulheres é um programa que, na verdade, é idealizado por mim, e aí trago para essa questão do empreendedorismo, né, do incentivo à mulher buscar a sua liberdade financeira, porque a gente fala que é uma das primeiras liberdades que a mulher tem, porque ela consegue mudar a sua história a partir da sua autonomia econômica, e ainda é necessário. Por quê? Porque apesar dessa mulher estar dentro do empreendedorismo, estar no seu negócio, nós ainda temos alguns desafios marcantes. Nós ainda temos o desafio relacionado à jornada em casa. É ainda uma caminhada muito solitária. Na hora que nós falamos, a maioria dos empreendimentos tocados por mulheres são empreendimentos individuais, onde a sua mulher está sozinha. Então é uma jornada, imagina, você está numa jornada buscando que isso dê certo, que tenha sucesso, e essa mulher está só. Além de só, no máximo, acompanhado de uma ou duas pessoas. Então ainda são empreendimentos pequenos. A grande característica da maioria dos negócios tocados por mulheres é isso. Temos ainda os desafios da tecnologia, da gestão em si. Então, por isso que o programa Eu S.A. Mulheres, nós temos o que nós chamamos de alguns pilares fundamentais, que aí vem num acolhimento até mesmo da minha formação, que você brilhantemente falou aí um pouquinho, como administradora e como alguém que toda a vida trabalhou na área da gestão e de finanças e de desenvolvimento de pessoas. O que eu percebo? É super importante nós termos a vontade de empreender, mas se essa vontade não estiver alinhada, não estiver subsidiada por formação, por capacitação, por compreensões de educação financeira, de orientações de crédito, muitas vezes,
essa vontade de empreender vai levar essa mulher muitas vezes a nadar, como a gente diz, e morrer no seco, né? Morrer na praia, né? Morrer na praia. Então ainda precisamos, sim. Muitas vezes essa falta exatamente da rede de apoio, da informação, do acesso ao crédito, de como chegar, de como se formalizar, tudo isso vai realmente dificultando e desencorajando alguém que vê ali a vizinha dando certo ou alguém ali, mesmo distante pela TV, pelas redes sociais, dando certo. É por isso que é tão importante programas como esse, forças como esse que possam acolhê-la, né? Assim, eu diria que a gente tem cada vez mais descoberto que para trabalhar o empreendedorismo, né, vamos dizer, o Eu-SA Mulheres trabalha com foco, com os pilares, né, da autonomia, da orientação de crédito, das articulações, mas tem uma das ações que nós denominamos de ações transformadoras no ambiente do programa Eu-SA Mulheres que é fundamental, que é nós trabalharmos com a articulação. Né? Então, até hoje, né, dizer nunca é tão forte, né, mas até hoje não pensei em transformar, por exemplo, o programa Eu-SA Mulheres numa instituição. É um programa que pode se articular, né, e deve se articular, é esse o grande propósito, com outras instituições, sejam essas instituições de iniciativa privada, de iniciativa pública. Então, eu acho que a grandeza do programa está justamente aí. Né, da gente conseguir realizar, nós chegamos na ponta, muitas vezes não necessariamente pelo que nós fazemos, mas pelo que nós ajudamos o outro a fazer. E, exemplo, né, dentro do programa nós temos a questão da tecnologia, né, da jornada tecnológica, e a gente hoje nós temos um termo até que nós precisamos da alfabetização, né, da alfabetização tecnológica, que nós temos uma parte do mundo de negócios discutindo a inteligência artificial. Perfeito, é ponta, mas eu tenho uma gama de mulheres aí, pequenas empreendedoras que estão no dia a dia nos seus negócios, que precisam do letramento digital, né? Que, por exemplo, que tem o acesso ao seu celular, que tem o seu Instagram, mas, por exemplo, como eu transformo esse Instagram, que até o momento muitas vezes é um Instagram pessoal, sim, no Instagram que possa colaborar para que ela venda mais? Como é que de repente eu entro num e-commerce e desenvolvo atividades dentro de um e-commerce? Então, aí nós estamos falando de quê? De uma tecnologia mais acessível. Não é simplesmente ter o celular, mas de que forma eu vou utilizar essa ferramenta para que os meus negócios prosperem. Certamente esse letramento e essa educação tecnológica até protege aquela empreendedora de falhas, de golpes, de tudo, né? Por isso que é tão importante esse tema que você falou. Vamos falar um pouquinho da história do programa, como é que surgiu, quando surgiu, os bastidores desse programa, que daqui a pouco a gente vai falar sobre uma novidade muito importante. Oh, coisa boa falar sobre a história, né? A gente chega aqui e a gente não pode esquecer tudo o que aconteceu. Eu sou professora universitária e trabalho com consultoria na área de gestão de negócios. E em 2018, a gente começou a perceber muitas solicitações para poder realizar palestra, ministrar cursos, né, na área do empreendedorismo feminino. A coisa já começava. Chegamos à pandemia, né? Chegamos ao início da pandemia e aí foi quando realmente veio colado, a gente já estava colocando, era só Eu-SA, era o programa Eu-SA, e aí no início da pandemia, isso que era algo que a gente desenvolvia esporadicamente, veio ser fortalecido, porque nós começamos com a articulação de alguns empreendimentos aqui em Fortaleza que trabalhavam com sacoleiras. E o que aconteceu? As sacoleiras não podiam mais vir, porque nós tínhamos toda aquela restrição que foi estabelecida. E eu penso, poxa vida, é preciso que a gente se comunique com a mulher que está ali diante do pequeno negócio. É preciso que a gente fale que é possível. É preciso que a gente comece a discutir durante esse processo que foi tão difícil, a dar esperança e a também
descortinar alguns temas que se faziam necessários. E aí o Eu-SA foi fortalecido especialmente durante a pandemia, quando nós começamos a fazer diversas lives, como muitas pessoas faziam. Só que diferentemente do que de colocar música, diferentemente da gente ali trabalhar com coisas muito pessoais, com entretenimento em geral, eu disse, eu vou falar do que eu sei falar de negócios, né? Sou uma professora, eu vou tentar fazer com que, né, nesse período todo, a gente consiga incentivar e mulheres comecem a perceber e serem fortalecidas. E aí a gente começou, e o Eu-SA, o nome Eu, também tem um propósito, né, que nasceu, porque nenhum negócio, na verdade isso deve ser muito evidenciado aqui contigo e com todo mundo que está assistindo, nenhum negócio prospera de verdade e você vai alcançar sucesso se a pessoa, daquela mulher ou daquele homem que empreende, antes de tudo, não estiver bem. Então, antes de ter um negócio pessoal que é você. Por isso que é Eu-SA. Né? Então, o primeiro negócio que tem que dar certo é contigo mesmo. Então, por exemplo, e aí agora vem a fala com o viés da mulher. Né? A gente tem que ter um cuidado muito grande quando nós acreditamos que as mulheres são mulheres maravilha. E aí a Mulher Maravilha é bacana, nem sei se todo mundo conhece hoje em dia a Mulher Maravilha, mas vamos lá, como heroína. E nós somos mulheres de carne e osso, mulheres que não podem ser esticadas de forma exagerada. Então a gente, às vezes, no empreendedorismo tem muito disso, que somos esticadas, e aí, com isso, o que acontece? Nós temos um rompimento dessa mulher, um adoecimento, quando a gente fala tanto de saúde mental. Então, quando o programa surge, Eu-SA Mulheres, é com esse propósito muito claro, de que nós temos uma mulher que vai se respeitar, que vai se empoderar, que vai buscar o seu lugar, que vai ter sua fala, para que ela possa ter sua autonomia financeira, pensar em negócios, mas de uma forma muito mais acolhida. Por exemplo, é na hora que não deve ser desesperador para ela buscar um crédito, porque ela vai ter conhecimentos mínimos sobre crédito. É na hora que ela vai, por exemplo, compreender melhor sobre a administração do tempo, porque a ela é exigida uma administração de tempo em função de continuar com os trabalhos domésticos, assumindo muitas vezes a família, e são chefes de família também, né? Em sua maioria, a gente ainda percebe isso, e nos deparamos com a necessidade da compreensão da gestão diante disso tudo. Olha, é uma grande rede de apoio. E na prática, como é que funciona? Que atividades vocês levam ao público a partir dessas parcerias que vocês conseguem fazer? Na prática, exemplo, nós temos instituições, nós temos alguns conselhos, né, nos municípios que nos convidam a desenvolver. Às vezes a gente, não necessariamente, nós estamos presentes, né? Idealizei, hoje nós temos voluntárias, nós já lançamos semana passada, eu disse, isso daqui a gente precisa crescer, então lançamos as voluntárias, né? Estamos com, por enquanto, mulheres exclusivamente, mas estamos acolhendo os homens também para que possam contribuir. E nós vamos como? As instituições nos ligam e muitas vezes pedem, vocês podem colaborar com a ideia, com o desenvolvimento de um programa, quero aqui, me permita já fazer o convite. Nós vamos ter um lançamento de um curso gratuito de elaboração de projetos sociais para o protagonismo feminino. Então, por exemplo, nós não fazemos a ponta, mas ajudamos que instituições possam elaborar projetos dentro de seus espaços para o protagonismo feminino. Perfeito. Olha, e essa rede de apoio, essa rede de acolhimento, ela parece estar muito mais facilitada a partir de uma novidade do programa. Vocês vão chegar até as mulheres, até o público, agora através de vídeo e áudio também, fácil, na tela do celular? Vamos, nós estamos, na verdade, tendo assim, a felicidade, era algo que as pessoas iam pedindo,
E a gente fica, às vezes, olha, não somos apresentadores como você, não. Mas a gente vinha sendo ali cutucada, as pessoas pedindo, e a gente aceitamos o desafio. Nós vamos ter o lançamento, sim, de um videocast, que é do programa USA Mulheres, que tivemos a gravação, tão chique falar isso agora, da primeira temporada. Tivemos a gravação da primeira temporada, trazendo saúde mental, trouxemos a questão das soft skills, ou seja, a questão comportamentais da liderança e das gestoras, para as gestoras. Trouxemos ainda a discussão acerca do desenvolvimento pessoal, trouxemos a questão da representatividade política de mulheres. E aí você vai dizer, Aline, por quê? Porque nós temos pesquisas, e aí, como acadêmica, não posso deixar isso de lado, mas a gente sempre tem buscado o subsídio da academia, das pesquisas que fortalecem, que vão nos fortalecendo cada escolha, que vão nos fortalecendo aí definindo os caminhos também. E nós já temos pesquisas muito fortes em todo o mundo que indicam que a presença de mulheres no executivo e no legislativo é transformador para a sociedade. Então isso é tão importante. E aí quando nós vamos para os dados aqui no Brasil, apesar da mulher ser, constituir a maior parte do eleitorado, de forma mínima, é sua presença no legislativo e no executivo. Então, independente de posições partidárias, sim, mas sim do resultado que essas mulheres podem trazer para a população. Então, assim, esse primeiro conjunto de entrevistas, vai ser lançado aí nessa primeira temporada. Olha, a partir do dia 13, portanto, esse acesso à rede de apoio, à informação, sobretudo, a um bate-papo, me parece muito leve, vai estar facilitado, Então, eu queria que você fizesse um convite às pessoas a acompanharem também o programa a partir do dia 13, através dessa plataforma. O meu convite é para que todos e todas possam assistir, possam compartilhar, possam, na verdade, opinar, possam indicar matérias. Nós vamos estar no YouTube com o programa USA Mulheres, e tem algo muito importante, trazendo temáticas que vão levar a cada uma dessas mulheres, que a gente possa transformar vidas, e temáticas que o recorte feminino possa sensibilizar, transformar e se concretizar em ações que modifiquem a realidade de muitas mulheres. Programa USA Mulheres, sucesso. Muito obrigado pela visita, pelas informações, pela entrevista. Muitíssimo obrigada. Muito, 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 muito. A gente faz um rápido intervalo e volta em instantes com mais destaques. O Destaques fala agora do Setembro Amarelo. Esse é um mês dedicado à discussão da saúde mental. E por isso, Elaine Oliveira recebe aqui no estúdio um especialista sobre esse tema tão sensível e importante. Daniel, obrigada pela sua presença. Vamos conversar um pouco sobre saúde mental, A gente está no Setembro Amarelo. O que a gente pode fazer para ajudar quem está precisando? Muito obrigado por me receberem. O Setembro Amarelo é um mês muito importante para desestigmatizar suicídio e tentativas de suicídio. É um mês importante para simbolizar isso, mas não quer dizer que todos os outros meses não seja necessário tratar também sobre isso. E, além disso, uma coisa muito importante de se falar é a prevenção e a pós-venção, o que se fazer com as famílias que perderam entes queridos. Então, esse diálogo do Setembro Amarelo também é muito bem-vindo. Pois é, nesse caso é muito importante você vivenciar o luto, Esse momento é um processo que é necessário para todo ser humano, O que a gente viu a partir da pandemia, as pessoas não puderam vivenciar esse luto, Essa partida do ente querido, enfim. E a partir desse momento, como é que a gente também pode auxiliar nesse sentido dessas pessoas que tiveram essa etapa, digamos assim, corrompida?
retirada delas? Isso, essa é uma ótima pergunta, porque muitas pessoas informam sobre o suicídio de uma maneira agressiva. A pessoa que comete suicídio dá sinais, e aí as famílias que perderam se sentem mais culpadas. Se ele deu sinais, por que eu não percebi? Outra coisa também que se fala muito, sem um certo pudor, 90% das pessoas que tentam suicídio, só 10% cometem. Então a pessoa a família, né, que sobreviveu, fica muito ofendida com isso, porque pensa, meu Deus, eu sou só parte dos 10%, por que eu não consegui ser parte dos 90% que a pessoa não se matou, né, não cometeu suicídio? Então a gente tem que ter toda a delicadeza para tratar sobre o assunto, sem glamorizar o suicídio jamais, e também apoiando e confortando a família, porque a cada pessoa que morre, 6 pessoas próximas são atingidas também. E a família inteira, né, amigos também, todo mundo foi comovido e se perguntando por que, né, se colocando uma certa culpa, né? Eu poderia ter ajudado, eu poderia estar perto, eu poderia estar junto e não pude, né? Então a pessoa se sente culpada nesse sentido, né? Isso, o suicídio é um movimento complexo, geralmente associado com transtornos mentais, na grande maioria das vezes associado com transtornos mentais, que muitas vezes as pessoas que querem cometer suicídio dão sinais, mas nem sempre, e podem ou não dificultar o acesso ao resgate, dificultar o socorro. Então, não é tão simples só culpabilizar a família. Muitas famílias tentam bastante evitar e muitas vezes não conseguem realmente. Por isso que é importante ter, claro, o apoio da família, dos amigos, mas um acompanhamento profissional, psicológico, para que a gente não chegue no pior desfecho. Muitas vezes as pessoas pensam assim, não vou atrás de terapia porque isso é a frescura, né? Então a pessoa fala, né? Não preciso disso aqui não, eu posso resolver sozinho, né? Eu não preciso ir para um acompanhamento específico, porque diz que assim, de forma altamente preconceituosa, é coisa de doido, né? A pessoa ainda tem esse pensamento, né, de achar que cuidar da saúde mental, da sua própria saúde mental, fazer terapia, o que é uma coisa assim maravilhosa, sim, você acaba não dando a real importância daquilo, né? Isso, eu sempre falo para meus pacientes que fazer terapia é como limpar uma ferida, ou passar uma medicação para limpar aquela ferida. Arde um pouco, mas é necessário para curar. A gente vai tocar em pontos delicados do passado, do presente, mas é necessário para curar, porque não adianta só ficar colocando os problemas debaixo do tapete, né? Uma hora tudo vai eclodir. E muito mais as pessoas acham que podem resolver tudo sozinhas, né? Isso. Eu posso deixar isso aqui para depois, isso aqui está doendo agora, mas eu não posso jogar minha lágrima, eu tenho que trabalhar, tenho que resolver fazer as coisas. Então isso tudo, a pessoa precisa parar e ver que ela não consegue, né, fazer tudo só. Muitas vezes essas pessoas que tentam, né, disfarçar esses problemas ou ignorá-los, começam a sentir dores no corpo, acorda com isso aqui doendo de tanto morder, ou rigidez muscular, dor de cabeça, gastrite, refluxo, tudo isso são sinais do corpo, né? O corpo fala quando a gente está ansioso, quando a gente está com sintomas depressivos, então é importante sim trabalhar isso na atividade física, na terapia e, se necessário, na farmacologia também, com remédios, para um melhor resultado. Daniel, e às vezes as pessoas elas confundem muito, né? De forma assim, querer ajudar, acabam não ajudando. A pessoa fala assim, se você está triste, sorria, né? Se você tá para baixo, dê um sorriso, agradeça. Não é bem assim, né? Não é bem então assim, quando a pessoa está com falta, até tem esse comparativo, quando está com falta de ar, você diga, respire. Exato. Quando você está com dor no coração, sorria, enfim. De alguma forma a pessoa tenta ajudar, né, de forma desconhecida, né? Mas a depressão não é isso, né? Assim, não é apenas sorrir, né? Porque se fosse assim já estava muito fácil, né? Seria mais fácil. Claro que tem sempre a prerrogativa de a pessoa buscar, né, se ajudar, mas tem que ter um apoio. Muitas vezes, pela essa falta de neurotransmissores, né, uma alteração neuroquímica mesmo do cérebro, não é só psicológico, não é só espiritual, a gente tem que fazer um conjunto de apoios, né? A igreja, você pode continuar indo para a sua igreja, você pode continuar tendo seus amigos, mas a gente tem que ter muita delicadeza em como tratar essas pessoas doentes, porque não é frescura, como dizem, não é uma escolha. Elas estão doentes com a falta de um neurotransmissor no cérebro, e aí sim tem que ter todo esse apoio com psiquiatra, psicólogo, educador físico, se possível, para que ela evolua e saia desse estado. Agora, nesse caso, assim, a família ela pode, em primeiro momento, levar essa pessoa, conversar com essa pessoa, mas precisa dela mesma aceitar, dela mesma ter essa iniciativa. Quando a gente tem um caso desses que é promissor, né, que consegue um sucesso, que a pessoa consegue ter o controle da depressão, essa pessoa ela aceitou de fato o estado dela,
Ou foi a família que veio e tomou essa iniciativa? Depende muito da gravidade, né, do quadro, porque tem realmente situações em que o paciente não consegue nem sair da cama, nem comer, né, fazer nada, está com perda de prazer em todas as atividades. Então, sim, nesses casos, há que ter uma interdição mesmo, intervenção da família, muitas vezes internação hospitalar para reidratar. Mas sim, se a pessoa for um quadro mais leve, moderado, ela consegue sim ir por meios próprios, procurar ajuda, mas muitas vezes precisa do apoio da família, principalmente nos casos mais graves. E aí, começando um tratamento, principalmente farmacológico, com as medicações, ela começa a melhorar do humor e depois começa a associar a terapia também, a atividade física, para dar continuidade ao tratamento e ser mais efetivo. Daniel, e no sentido das pessoas hoje em dia, elas deixaram muito banal a utilização de medicamentos para controle, né? Aí eu tomo um remedinho ali, eu durmo, eu tomo um remedinho ali, eu sigo, né? Eu preciso trabalhar. Da vizinha. Né? Eu pego, fulano tomou e deu certo, e vou tomar também. Tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado, porque a gente tem que fazer um diagnóstico correto, saber qual é a doença. Muitas vezes, se o paciente é bipolar e toma um antidepressivo, ele pode ter o que a gente chama de virada maníaca, ficar no estado de muita aceleração do pensamento, se colocando em risco, sem dormir, gastando muito, com aumento de libido, que traz riscos para a vida dele, inclusive de suicídio também. Então tem que ter o diagnóstico correto antes de começar a tomar, por exemplo, um antidepressivo. Muito cuidado com relação a essas medicações, né? Para dormir, para se acalmar, para tentar controlar. Não é a da vizinha, como você falou, né? Não é do amigo que deu certo. Tem que ter um acompanhamento muito sério, né? Muito criterioso. Não só na questão de tomar, mas de se manter, né? Porque a medicação dessa, ela não pode ser retirada de imediato, né? Perfeito. A gente fala que os antidepressivos não causam dependência, mas causam síndrome de retirada se você tirar de uma vez. Então tem que ter todo um cuidado no desmame, como a gente chama, e tirar somente quando o paciente estiver sem sintomas realmente, porque se tirar antes, pode acontecer de haver um novo episódio depressivo mais grave, mais difícil de tratar. Então sim, tem que fazer o tratamento, é um tratamento pontual, que a gente consegue sim tirar o remédio, nem sempre é para a vida toda, mas em algumas situações como depressões repetitivas, a gente mantém um tratamento por mais tempo realmente. E a atividade física auxilia nesse processo também? Muito, auxilia bastante, é muito importante, seja uma caminhada, 3 a 4 vezes por semana, uma caminhada que faça você suar, para você realmente desestressar, parar de pensar nos problemas. Não é só andar um pouquinho no shopping, tem que caminhar, fazer aquele ritmo bom para que você realmente fique um pouco ofegante e, de acordo com as recomendações do cardiologista, se você puder, né, do seu clínico, fazer essa atividade aeróbica. E aí, no caso, como você falou, é uma atividade multidisciplinar, né? Não só acompanhamento psiquiátrico, mas também acompanhamento de diversos profissionais, né? Para essa pessoa também não descuidar. Perfeito. O psicólogo é nosso parceiro. São várias abordagens. O paciente pode vincular melhor com um ou com outro psicólogo. A melhor abordagem é aquela com a qual o paciente vincula. A importância é que ele vincule com essa abordagem. Aí nós temos terapia cognitivo-comportamental, nós temos a Gestalt, a logoterapia, que é a minha psicoterapia, e várias outras abordagens, cada uma focando em alguma coisa. A psicanálise também, que é bem conhecida, e tratando do passado, do presente, do futuro, para diminuir a ansiedade, trabalhar distorções cognitivas, que são aqueles pensamentos errados que a gente tem sobre nós mesmos, sobre o meio, sobre o futuro, e assim a pessoa consegue ter uma excelente evolução. Daniel, e quais são os riscos das redes sociais nesse sentido, uma vez que a gente vê fórmulas mágicas, né? As pessoas cada vez mais se vestem de profissionais sem ser, né? E passam a receitar medicações, enfim, produtos naturais, de forma aleatória, sem conversar, sem orientar aquela pessoa de fato, né? Quais são esses riscos nesse sentido? Sim, não existe solução mágica e fácil para tratar uma doença mental. Tem que ter todo um acompanhamento, uma equipe multidisciplinar, como a gente enfatiza sempre. Mas as redes sociais a gente vê que são sociais, eu sempre repito, elas não são reais. As pessoas colocam o que querem, só geralmente as coisas boas nas redes sociais, e aí vem um jovem ou uma população mais vulnerável, influenciável, vê aquilo, fica se sentindo pior, porque acha que sua vida não tem sentido, não tem valor. Mas a gente tem que trabalhar que aquilo ali não é real, não é real. E muitas vezes a gente, como eu falei anteriormente, nós temos que fiscalizar qual é o conteúdo que está sendo transmitido nessas redes sociais, qual é a delicadeza do conteúdo, porque muitas vezes, em vez de ajudar, faz piorar, principalmente as famílias que perderam entes queridos. Ou então, como você mesma disse, um sorriso cura a tristeza. Não é bem assim, não é? Às vezes minimiza a importância do atendimento psiquiátrico, né, e do atendimento psicológico. E até do risco de se receitar determinados produtos, enfim, nem que sejam naturais,
de forma a dizer que ameniza uma depressão. Não é isso, não é verdade o que acontece, né? A população muitas vezes crê que os fitoterápicos, os derivados de planta, são mais benéficos porque são derivados da natureza. Mas muitas vezes esses fitoterápicos mesmos não têm tantas evidências científicas, não foram tão estudados e sim trazem sim efeitos colaterais, podem trazer vários efeitos no nosso corpo, em vários órgãos do corpo, diferente de outras medicações que já são comprovadas cientificamente e já são mais estudadas e têm um nível de segurança maior. Então realmente confie no seu profissional médico para escolher a melhor medicação com você. O programa Destaques de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa.